Irmãos, com a paz do Senhor, estamos aqui nesta noite, juntamente com vocês, para compartilhar um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Estamos iniciando aí esse estudo a partir de ontem sobre os livros dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E hoje nós estaremos aqui trabalhando um pouquinho sobre uma síntese, um resumo do livro de Mateus. Vamos falar algumas curiosidades, alguns pontos importantes. Não vamos nos aprofundar muito com o conteúdo. A partir de amanhã nós vamos trabalhar um pouco mais com a apostila, mas nós vamos fazer uma síntese, né? um panorama geral do que o livro trabalha. O livro de Mateus ele é um livro de transição entre o Velho e o Novo Testamento. Ele faz uma transição do que aconteceu, né? Deus ele ficou por 400 anos sem falar com a igreja, com o povo, com os judeus. Ele ficou no silêncio. E nesse período o povo de Israel ele estava sendo dominado pelos romanos, e o povo de Israel esperava por um grande Messias. E quando Mateus ele traz o texto para o povo daquela época, ele se torna como se fosse uma mensagem de transição. Mateus ele era um publicano, coletor de impostos. Ele era um judeu. Ele, por ser um coletor de impostos, ele tinha um certo conhecimento, ele tinha uma certa postura, um bom status na sociedade da época. Ele tinha uma influência muito grande. Ele morava em Cafarnaum. Ele tinha, quando nós percebemos nos textos sagrados, nos evangelhos, apresenta-se nos textos que ele tinha uma habilidade com a escrita, ele tinha facilidade no escrever, mas mesmo que ele tivesse a facilidade de escrever, os textos que ele apresenta é uma linguagem simples, direta e ordenada. Ele tem uma facilidade nessa escrita e ele fala para o seu povo, para o povo judeu daquela época. A sua mensagem ela é uma mensagem destinada para os judeus cristãos que tinham se convertido a Jesus Cristo. Logo após a morte de Jesus, muitos cristãos, muitos judeus, eles se convertem ao cristianismo, e o tempo passa e eles não tinham nas suas mãos um relato acerca da vida de Jesus. O relato que eles tinham era apenas as testemunhas oculares, os testemunhos dos fatos. Eles presenciavam os milagres que Jesus fez, as pessoas que tinham sido beneficiadas, agraciadas pela presença de Deus através de Jesus Cristo, pessoas que foram testemunhas das mensagens que Jesus ele tinha feito, realizado nos Montes da Oliveira, como no Sermão do Monte. Então, quando Mateus ele escreve esse texto, ele direciona os textos sagrados, o Evangelho, para esse povo. Quando ele escreve o livro de Mateus, ele escreve na linguagem hebraica, na linguagem do povo de judeus, diferente dos demais apóstolos. Os demais apóstolos escrevem na língua koiné, na língua grega koiné, que era a língua que era dominada na época. Somente Mateus escreve no idioma hebraico. O tema central do livro de Mateus, ele vem a tratar sobre Jesus de Nazaré, o rei prometido, o Messias, que é prometido lá nos livros proféticos. O livro de Isaías, que é o livro messiânico, falava do Messias que iria vir, o rei, o majestoso, o maravilhoso rei que iria aparecer. O texto, o versículo-chave que nós encontramos no livro de Mateus, está lá no capítulo 1 e versículo 1, que diz que o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele é um texto que vai falando sobre a história, né? Já vem dando uma introdução de qual a origem de Jesus Cristo, falando que a origem de Jesus Cristo que é do seu próprio povo. Quando nós percebemos no texto sagrado, na história dos escritos de Mateus, nós percebemos algumas informações interessantes. Somente no livro de Mateus nós percebemos que ele apresenta 60 referências
direta do Velho Testamento. Ele faz menções do Velho Testamento em cerca de 60 citações. E ele usa 40 citações literais dos livros do Antigo Testamento. Ele fala, assim está escrito lá no livro de Isaías, assim está escrito dessa forma. Ele usa esse texto dando afirmações no seu próprio texto. Outra característica no livro de Mateus, ele apresenta uma frase repetida às vezes, que diz assim, para que se cumprisse, né? Para que se cumprisse a mensagem profética, para que se cumprisse a mensagem do profeta Isaías. Ele usa essa expressão várias vezes na sua literatura. Ele apresenta a árvore genealógica de Jesus Cristo, traçando a linha messiânica até o rei Davi, diferente do livro de Lucas, que apresenta a linha até Adão. Quando nós olhamos para o livro de Mateus, nós percebemos que ele apresenta dois grandes discursos de Jesus Cristo. Jesus, durante a sua caminhada aqui na Terra, ele fez vários discursos, ele trouxe várias mensagens, ele trouxe várias parábolas, várias histórias, vários princípios bíblicos que são para épocas de Jesus Cristo, para aquela época, para a época do primeiro século da igreja primitiva. E ele também traz uma mensagem para a nossa época, a nossa época atual. E a mensagem de Jesus Cristo ele também direciona para o futuro, não somente de agora, mas para o futuro, né? Para a mensagem do Apocalipse, da revelação dos últimos tempos. Nós também observamos, né, nesses dois grandes discursos, que estão escritos lá, o Sermão da Montanha, registrado no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que fala grandes fundamentos, fala sobre a oração, fala sobre o jejum, o nosso comportamento com o ser humano, sobre o não revidar a uma humilhação, aprender que aquele que é humilhado ele vai ser exaltado, que se alguém, né, pedir para que você caminhe 1 milha, caminha-se 2 milhas. Ele fala de muitas lições que falam para o nosso cotidiano, coisas que, por exemplo, que para aquela época que parece que não existia, hoje existe, são muito evidentes. Por exemplo, ele fala sobre, no seu texto de Mateus, capítulo 6, lá, que não deveríamos estar ansiosos para o dia de amanhã. Uma das preocupações dos dias atuais, né? O ser humano ele vive o instantâneo, o estresse, ansioso, com tantos recursos que nós temos, recurso de internet, celular, WhatsApp, e-mail. As pessoas hoje elas vivem ansiosas, não conseguem viver nessa vida pós-moderna sem ansiedade. Os índices de homicídio têm crescido cada vez mais, e o próprio Jesus ele começa a trazer no seu sermão que não deveríamos nos preocupar com o dia de amanhã, que o seu dia devemos viver a cada dia e devemos entregar nas mãos do Senhor. Ele diz no texto que nós deveríamos entregar as nossas ansiedades nas mãos do Senhor, para que confiasse nele, para que todas as coisas estavam sob o domínio, que Deus ele tem cuidado dos seus filhos, da mesma forma que ele cuida do passarinho que não planta, que não colhe, da mesma forma que Deus ele tem cuidado dos seus. É uma mensagem de conforto, de paz, de esperança para o homem. Outro discurso que é apresentado no livro de Mateus é o discurso do Monte das Oliveiras, que está registrado no capítulo 24 e 25, que fala muito acerca dos dias vindouros, dos dias das dores, dos dias das aflições. E quando você pega esse texto, você vê o livro de Apocalipse ali sendo evidenciado nas palavras de Jesus Cristo. Nada mais concernente com uma mensagem profética para os dias futuros. Também no livro de Mateus, nós percebemos que ele, no seu texto, ao mesmo tempo que ele traz um texto simples, direto, ele ao mesmo tempo ele traz um texto ordenado. Somente no capítulo 13, ele usa 7 parábolas para mencionar aquilo que Jesus Cristo estava querendo nos ensinar. O interessante é que essas parábolas, elas ficam gravadas na cabeça de Mateus. Não é uma mensagem que aconteceu no domingo, ou na segunda-feira e você está lembrando.
Tem muitas pessoas hoje escutam um sermão no domingo à noite, na segunda-feira está esquecendo. Mas a mensagem de Jesus foi tão fundamental, foi tão impactante na vida dos discípulos de Jesus, que elas ficaram gravadas na cabeça deles. Não foi por uma semana, não foi por 2 semanas ou mês, foi há cerca de 30 anos. Quando Mateus ele escreve esse texto direcionado para o judeu, passaram-se 30 anos da sua vida. Ele passou os 30 anos falando de Jesus e ainda lembrava das mensagens de Jesus do capítulo 13. Ele lembrava a parábola. E quantas dessas parábolas que nós ainda hoje pregamos, porque ela tem uma escrita, uma elaboração tão muito bem confeccionada e diríamos assim, tão bem explanada pelo próprio Jesus. São 7. A parábola do semeador, que é uma parábola que nós conhecemos muito, né, sobre o coração do ser humano. Temos a parábola do joio, temos a parábola do grão de mostarda, temos a parábola do fermento, a parábola do tesouro, da pérola e da rede. São 7 parábolas que vêm falar sobre as nossas épocas, a época de Jesus Cristo e acerca da época vindoura. É uma das coisas tão interessantes também na vida, no livro de Mateus. Ele vem citar algumas mulheres, né, na árvore genealógica de Jesus Cristo, que são 3 mulheres que não são da tribo de Israel, não são judaicas, não são hebreias. Elas casam-se com os judeus e elas são citadas, e Deus ele permite que elas entrem na história do povo de Israel, que para mim eu venho a considerar como uma ironia de Deus, como assim, ou seja, é um projeto de Deus que ele faz, que ele não está se preocupando com o passado da pessoa, ele não se preocupa com o que a pessoa fez no passado, o que ele vem dar valor para a ousadia da pessoa, pela fé que a pessoa desenvolveu. As 3 mulheres que cita-se na Bíblia são Tamar, né, a nora de Judá, a Raabe, aquela que casou com um dos espias, e Ruth, que veio a se casar com Boaz. Todas essas 3 mulheres, elas entraram na árvore genealógica de Jesus Cristo, na árvore genealógica do rei Davi, e Deus ele achou por bem tê-la marcado os seus nomes na história. Uma das coisas que nós aprendemos na história dessas mulheres, e que é a maneira como Deus trata, que Deus ele cuida da nossa história a partir do momento que nós desenvolvemos nossa fé. O próprio escritor aos Hebreus ele diz que a fé, Deus está procurando pessoas que têm fé, pessoas que buscam a Ele, que é impossível agradar a Deus se nós não obtivermos fé. E essas 3 mulheres são citadas no livro de Mateus, e Mateus ele se preocupa em citar nos primeiros capítulos e mostra-nos como Deus ele é gracioso, que ele às vezes ele mesmo ele tendo existe conceitos humanos, regras, né, que o humano faz, mas ele busca lá o ser mais desprezado, mais esquecido, e coloca no castelo, coloca no reino de Deus. Uma das coisas mais interessantes que nós observamos também no livro de Mateus é que ele evidencia muito para os judeus crentes acerca das evidências que Jesus Cristo mostra, o reino dos céus e o reino terreno. Ele apresenta muito, evidencia muito nos textos sagrados que Jesus Cristo estava apresentando uma esfera totalmente diferente daquilo que os judeus queriam. É normal o ser humano isso, formar uma ótica diferente de Deus. É normal isso formar. Mas quando nós começamos a conhecer Deus, olhamos Deus de uma forma diferente, quando nós começamos a ter experiência com Ele, nós percebemos que Deus é tão grande que nós conhecemos tão pouco. Quando Jó passou por aquelas provações, pelas dificuldades, após ser indagado pelos seus amigos, e depois ele ter uma conversa com um moço, ele começa a reconhecer a presença de Deus. Ele escreve lá no capítulo 42:2, Senhor, nenhum dos seus planos vão ser frustrados, nenhum dos seus projetos vão ser frustrados na minha vida.
Então, muitas das vezes, nós criamos esse conceito de Deus. Permitimos que Deus ele pense de uma maneira, olhamos Deus de uma outra maneira, formamos uma ideia de Deus, e Jó também nos seus escritos diz: Senhor, antes eu te conhecia somente de ouvir, mas hoje eu te conheço por causa que eu tenho experiência contigo. Então, quando nós queremos agradar a Deus, queremos ver Deus fazer algo na nossa vida, nós temos que desenvolver a nossa fé. É isso que aconteceu na vida dessas mulheres, né? Através da vida de Tamar, na vida de Raabe e de Ruth. Elas nem imaginavam que iriam ser incluídas na história, e elas foram incluídas. E depois ele também cita, né, o nome de Maria, a mãe de Jesus, na árvore genealógica de Jesus Cristo. Ele apresenta Maria, diríamos assim, Maria foi a primeira pessoa no mundo a aceitar Jesus na sua vida. Que quando o anjo conversa com Maria, fala que ela ia conceber um filho, alguém, uma criança, e seria o Espírito Santo, ela aceitou, ela acreditou, ela confiou. Então foi uma primeira pessoa a confiar no Senhor, a entregar, né, a sua vida na mão de Jesus. Esse é um resumo da história de Mateus, né, do livro de Mateus. E o livro de Mateus tem bastante riquezas espirituais que ele vem traçar, né, a história de Jesus Cristo, o Jesus Cristo histórico, mas o Jesus Cristo como rei. Lembrando que cada livro da Bíblia vem apresentar Jesus Cristo como um tipo, uma simbologia, e aqui no livro de Mateus apresenta Jesus Cristo como o rei das nossas vidas, que ele foi rejeitado, que ele morre na cruz, ressuscita e reina para todo sempre. Eu desejo a vocês, irmãos, que vocês possam desfrutar dessa aula, possam manter, né, durante a semana que vocês estão em casa, um estudo, procurar a ler cada vez mais os textos de Mateus e procurar fazer a atividade da nossa apostila que vocês têm em mãos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima aula.